Amados irmãos, abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 em diante. Quero falar um pouco hoje sobre algo que nós muitas vezes estamos distraídos na igreja. Distraídos na igreja, e não só na igreja, mas distraídos com a palavra de Deus. E este texto vem para nós lembrar que muitas vezes a nossa distração, o nosso descuido pode nos levar à morte, e à morte de inferno. Fala assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Glória a Deus. Podem sentar. Nesta leitura, onde Paulo estava realizando a sua terceira viagem, e nessa terceira viagem ele passa 2 vezes em Troade. Nessa segunda vez que ele passa em Troade, na verdade ele estava fugindo porque queriam matar ele. E em Troade ele fica 1 semana. E no último dia que ele foi pregar era um domingo. E o domingo é o primeiro dia da semana, é dia de trabalho. E todo aquele povo judeu que estava naquela região de Troade, na Ásia, eles ou eram empregados, funcionários de alguém, ou eles eram escravos. Eles teriam que trabalhar no outro dia. E a palavra fala que era de noite. Então eles puderam se reunir, aqueles irmãos se reuniram entre eles, para escutar o que Paulo tinha para falar. E ali Paulo estava exortando eles. E ali, naquele momento, Paulo aproveita para celebrar a Santa Ceia, para partir o pão. Para Paulo, aquilo ali era algo normal para ele. Ele fugia, ele corria, mas dessa vez ele teve que fazer uma volta muito grande, porque ele apanhava, e dessa vez queriam matar ele. Ele voltou, ele não atravessou, tinha emboscada para ele, e ele ficou sabendo que teria emboscada. E ali, depois desses 7 dias, no outro dia cedo, ele ia viajar. E Paulo ali, ele prolonga a ministração dele até a meia-noite. Até a meia-noite. E Paulo exortava, na minha Bíblia aqui não fala, mas tem algumas versões bíblicas da Almeida, revista e atualizada, que fala que Paulo exortava. Algum ali deve ter escrito que exortava. A minha só estava falando que falava. E aquele povo estava ali escutando, e não estava cansado de escutar a exortação.
Eles queriam ouvir a verdade, como se corrigir, como se posicionar perante a igreja e perante a Deus. E aquele culto devia estar muito bom. Aquele cenáculo, o cenáculo devia estar muito lindo. Cenáculo não é uma igreja. Cenáculo é apenas uma sala de jantar, um local onde os judeus alugavam para se reunir. É como se fosse um dos salões de festa que temos na cidade. Isso que é um cenáculo. Era um lugar de comemoração e se alugava para vários tipos de coisa. E aquele culto ali devia estar muito, muito excelente. Tinha muitas luzes naquele local. Devia estar muito bonito. E os filhos de Deus gostam de ficar na luz, porque são filhos da luz, emanam a luz, diferente dos ladrões, dos bandidos, que gostam de ficar à espreita na escuridão. E ali, nós podemos ver, naquela época não tinha energia, não tinha ar condicionado, mas tinha o quê? Uma janela. E aquele rapaz foi em direção da janela. Ali naquela janela, provavelmente era o escape de toda aquela fumaça das lâmpadas. Não existia lâmpadas dessa maneira, eram tochas, e a fumaça devia ser grande. E no meio da multidão devia estar mesmo incomodado. Então Eutico vai para a janela. Ele vai procurar um local mais cômodo. E era no terceiro andar, 10 metros, mais a janela 11 metros de altura. 11 metros de altura. Para chegar na igreja, ou seja, para chegar no cenáculo, não era qualquer um que ia. Tinha que ter um certo sacrifício, tinha que subir escadas. Era sacrifício para chegar até lá, subir 3 escadas, terceiro andar. Imagina aquele jovem, o tanto que ele estava arriscando na sua vida. Ele tinha dado por perca de interesse em sua vida e muitas outras coisas, como muitas vezes nós perdemos o interesse e se descuidamos. E aqui eu quero fazer uma pergunta para mim mesmo. E se você acha que é para você, também faça isso para você. Será que você veio hoje para a igreja apenas para cumprir a tabela, para dizer, eu fui, eu fiz a minha parte, agora é com Deus? Você veio para um culto básico, rasteiro, no térreo, ou você veio hoje para um culto mais elevado, um culto do terceiro andar, onde você pode louvar e bendizer e engrandecer o nome de Jesus? Espero que você veio hoje para um culto de um nível maior, para louvar e bendizer. E Eutico aqui nós podemos ver que ele foi para esse culto, e ele subiu num nível maior, num nível superior, no terceiro andar. Mas Eutico sentou aonde? Na janela. Eutico foi de se distrair na janela. E Eutico, sentado aqui nessa janela, ele estava com seus pés dentro do cenáculo, seus pés estavam na luz, mas as suas costas, a sua cabeça estava na escuridão. O seu pensamento não estava aí. Muitas vezes nós viemos para a igreja, estamos de corpo presente, mas nosso pensamento está lá fora, pensando no que eu vou fazer, em como eu vou fazer. Mas é momento de você estar na luz, não nas trevas, não na escuridão. Eutico, ele queria algo de fora. Ele estava preocupado se alguém ia passar lá fora,
Eutico não foi para o meio, ele não sentou no meio, ele sentou lá na janela. E sentar na janela é estar em cima do muro, é estar dividido, não saber se você está dentro ou se você está fora. E a tendência de você cair sempre é para fora, que você cai de costas. E aquele culto era um culto bom, estava bom, e todos deviam estar escutando como vocês estão escutando. E Paulo estava motivado, ele ministrava, estava feliz, e ele prolongou até a meia-noite. Imagina um culto até a meia-noite, já era uma vigília, não era mais um culto simples. É até meia-noite, devia estar muito boa aquela palavra, e a palavra fala que era de exortação. Paulo estava chamando a atenção daquele povo, e o povo estava gostando. Mas Eutico, ele perde o interesse, vai sentar na janela, começa a pensar com as coisas lá de fora. Eutico cansa e adormece enquanto tem alguém alimentando com a palavra de Deus. E a pregação de Paulo foi uma pregação longa, foi longa até meia-noite. E Eutico, então, vencido pelo sono, lógico que não devia ser uma janela alta como aquela ali, devia ser uma janela mais baixa, porque ele conseguiu sentar. Ele cai no sono, porque é irresponsável com as coisas de Deus, irresponsável com as suas próprias coisas, irresponsável com sua própria vida. Eutico já vinha de tempo se afastando da palavra de Deus. Ninguém cai para fora da igreja sem vir errando faz tempo. Não cai de uma hora para outra. Ele já vinha com pensamento, ele já veio com culto, com a cabeça no mundo, pensando em outras coisas. Então Eutico caiu do terceiro andar. Nós também muitas vezes, nós demoramos para chegar num nível maior, num nível de santificação. É demorado, é difícil. Nós temos que nos consagrar o dia a dia, orar todos os dias, ter intimidade com Deus. Mas nós podemos cair rapidamente, como Eutico caiu. Cuide com a janela que você está espiando, o portal que você está vendo, o que você está vendo fora da igreja. Para cair é rapidinho. Cuide com o que você está vendo na internet, cuida com o que você está vendo com seus amigos, as suas conversas, com quem você está se envolvendo. Coloque a cabeça na luz. E Eutico ali morreu. Eutico morreu. Ele caiu de 10 metros de altura. E quem registra esse fato é Lucas. Lucas é médico. Lucas sabia, ele morreu. Mas Paulo teve esperança naquilo ali. Provavelmente alguém gritou lá de baixo: morreu, está morto. Mas Paulo não ficou olhando lá de cima, não. Paulo não ficou com aquele olhar superior de ser santo, de ser melhor que os outros, não. Tá vendo? Caiu, não estava prestando atenção, se desviou, caiu. Não. Paulo desceu, Paulo foi até lá onde estava o caído. Paulo abraçou aquele desviado, Paulo abraçou aquele supostamente morto. Então Paulo vê, quando Paulo abraça, chega mais perto, Paulo vê que ainda tem vida naquele homem, ainda vê que tem vida naquele jovem. Nós temos que cuidar, para não gritar: está morto, está perdido, se desviou.
e não tentar fazer nada. Mas Paulo, aqui, Paulo desce. Paulo teve compaixão daquele jovem. Foi lá e abraçou. E ele percebe então, num abraço, que ainda tem recuperação. A alma está nele. Não se preocupem, a alma ainda está nele. Paulo viu que ele tinha pulsação. Ali não houve uma ressurreição, não. Paulo viu que ele estava. Provavelmente Paulo aí fez aqueles primeiros socorros e o jovem voltou. Paulo tinha se inclinado. Não dê por perdido um irmão que se desvia. Vá atrás, desça, vá entender o que ele está sofrendo, o porquê que ele caiu. Faça que nem Paulo, tenha esperança naquele caído. E aqui Paulo fala: não vos perturbeis. Aquela igreja estava totalmente preocupada. Era uma noite de ceia e virou em um velório. Imagina só a situação. E nessa versão bíblica aqui minha, que eu acabei de ler, no versículo 10, fala assim: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. O jovem não estava morto. O jovem apenas estava caído. O jovem apenas estava desviado. O jovem apenas não estava indo para a igreja mais. Estava com a cabeça lá fora, com a cabeça cheia de outras coisas. Meus irmãos, enquanto alguém tem alma, coloque isso no seu pensamento. Enquanto alguém ainda tem alma, é porque está vivo e porque tem conserto. Tem conserto. Ajude alguém que está perdido. E Paulo viu uma outra oportunidade naquele jovem e deu essa oportunidade. Então cuidado para nós não sairmos gritando: ele caiu, ele pecou, ele está morto na fé, e não ajudar. Precisamos ajudar. E já era meia-noite, quando aquele jovem caiu. Paulo estava aí prestes a partir o pão. A palavra fala que foi até a meia-noite. Daí o jovem caiu. Então provavelmente ele estava prestes a partir o pão, mas ele parou por causa daquele imprevisto. Imagina que se Paulo tivesse continuado a ministrar ali, a partir o pão, imagina se Paulo tivesse feito culto só com aqueles que ficaram ali. Não, Paulo foi lá interceder primeiro. Eu imagino, Paulo poderia perder ali toda aquela comunidade por ter deixado um fora. Ele podia perder inclusive a sua salvação por ter deixado um fora. Jesus, ele fala em Lucas capítulo 15, versículo 4: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida até encontrar? Temos que imitar, nós somos cristãos, precisamos imitar a Jesus. Paulo desceu. Jesus morreu na cruz por nós. Paulo desceu. Agora Paulo, ele tinha cumprido a sua missão de pastor. Ele tinha cumprido a sua missão de um verdadeiro cristão. Quando vê alguém perdido e tentar recuperar, Paulo recupera aquele jovem. Paulo sobe de volta. Continua o culto. Paulo então parte o pão. Eutico, agora, aquele que tinha caído, saiu da escuridão. Eutico voltou
carregado de volta para a igreja. Traga alguém, mesmo que for carregado. Traga de volta alguém que está perdido. Eutico agora, ele não foi mais para a janela. Eutico agora foi para a luz. Eutico foi para o meio. Eutico ficou no meio. Ele estava recuperado. Agora ele estava na luz. Eutico não vai mais para a janela. Muitos caídos talvez precisam desta força, que nós buscamos de volta essa pessoa, para que ele possa ficar no meio, para que ele possa perceber o tanto que ele errou em subir na janela e ter a sua curiosidade naquela janela, de ver algo diferente. Eutico agora ele não espia mais pela janela. Eutico agora ele fica no meio. E Paulo então, agora ele parte o pão. Paulo encerra aquele culto só no outro dia de manhã. Ele prega mais praticamente 4 ou 5 horas, e o povo estava ali e tinha que trabalhar. E a igreja fala que a igreja estava satisfeita, porque levou aquele jovem para casa vivo. O jovem foi vivo. E eles se sentiram confortados com tudo que aconteceu. Sabiam que em trabalhar, daqui a pouco estava clareando o dia, eles iam direto trabalhar. Mas eles estavam confortados pela graça que Deus tinha feito naquele lugar. Amém? Essa palavra Eutico só está escrito uma vez na Bíblia. Uma vez que está escrito só, uma vez na Bíblia. Mas dá para nós refletirmos a semana toda em cima dessa palavra Eutico. Não tenha curiosidade de ficar na janela espiando coisas que não te pertencem. Pense essa semana sobre isso. O que você está fazendo? O que você está olhando? Com quem você está convivendo? Não procure janela. Não procure janela. Procure ficar no meio, porque é no meio que está a luz. Vamos procurar mais a santificação. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Faça uma reflexão neste momento, uma reflexão que vai permanecer a semana toda na sua mente. Saia da janela, vem para o meio. Pai Santo, nós queremos, Senhor Deus, pedir perdão a Ti, Senhor Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas curiosidades humanas, Senhor Deus. Pai, nos cura, nos liberta, que as escamas possam cair, Senhor Deus, das nossas vistas, ó Pai. Que todos os irmãos aqui, Senhor Deus, possam se renovar, perder a curiosidade do que tem no mundo, Senhor Deus, e voltar para a verdadeira palavra, voltar para Ti, Senhor Deus, que é a verdadeira luz, que pode nos preencher, que pode nos iluminar, que pode nos dar vida, Senhor Deus. Nos tira de cima do muro, nos tira da janela, Senhor Deus, nos tira da escuridão, onde só tem maldade, Senhor Deus, onde vai dar prejuízo para a nossa alma, onde vai dar morte, Senhor Deus. Pai, nos conduz a cada um na luz, Senhor Deus. Nos dê cada vez mais fé, esperança. Pai, abençoe a cada um que veio na igreja hoje, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar esse louvor e dizer a essência da adoração. Nós temos de melhor para ofertar ao Senhor Jesus. E diante dessa ministração, nós percebemos que não tem ninguém condenado enquanto a vida. Todos que têm vida, que está com sopro de vida, têm oportunidade. Basta dar um passo, basta querer. Então todos que estão dentro, buscando a presença de Deus, pode sentir a presença e possa ofertar agora o seu melhor para Ele, a sua essência, que é de melhor, em nome de Jesus.
canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Eu de mensurável valor, ninguém pode expressar quanto é digno. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, nada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, por terem partilhado aqui do Santo Espírito neste local. Que tenham uma boa semana. Que Deus abençoe a cada um. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém.